Muito boa noite a todos e todas. Sexta-feira, fria e chuvosa. Nada melhor do que acompanhar uma aula aqui no Fala Borges, né? É um momento mágico. Vão lá fazer pipoca, vão lá pegar o chá, o cafezão e vamos mais uma vez prestigiar uma aula online aqui que a gente vai ter com mais uma fera, né? É com muito carinho que a gente vai hoje discutir um tema que, olha, sinceramente, é desafiador e dá umas 10 lives só para a gente discutir. E eu já, quando eu falo 10 lives, eu já estou dizendo que ela vai vir fazer 10 lives com a gente para discutir o tema. Já é convite, né? Eu gostaria de chamar uma grande fera que estudou muito bem a questão do meio ambiente, estuda ainda. Eu gostaria de discutir a questão da poluição, saúde e saúde humana. Né? Nós vamos discutir várias coisas legais com ela. E para isso eu gostaria de chamar já de imediato a nossa companheira Fernanda Basso. Boa noite, companheira. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, Borges. Seja bem-vinda mesmo, né? E hoje você traz um tema aí super legal, super interessante. A questão da poluição e saúde humana. Fica à vontade, as minhas perguntas e da galera com certeza vão vir na sua explanação. Tá certo. Você que manda. Bom, eu vou começar uma breve história, né, do meio ambiente. O meio ambiente começou a ser estudado, começou a ser levado em conta depois da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, enfim, ela trouxe muita poluição, a gente viveu isso, só que demorou um tempo para que essa poluição tivesse efeito no ser humano e as pessoas começassem a pensar sobre isso. Então, a gente conseguiu, assim, o primeiro protocolo que aconteceu, a primeira reunião importante que aconteceu em relação ao meio ambiente foi em Estocolmo, em 72. E aí, desde então, a gente começou a estudar mais profundamente as causas das poluições, né? Porque são 6 tipos. Então, as causas das poluições no nosso organismo, na saúde humana, né? Aí, depois, no Brasil, a gente teve a cidade de Cubatão, que foi considerada a cidade mais poluída do mundo em 1980. Infelizmente, a gente teve esse marco aí. E por conta disso, depois de 10 anos, a gente saiu desse marco e a cidade de Cubatão se tornou uma referência de combate à poluição atmosférica. Né? Isso tudo foi causado por conta da indústria toda que foi criada em Cubatão e que existe até hoje. Né? O que eles fizeram para combater? Foram instalados sistemas de controle de poluição nas próprias indústrias. Então, houve tratamento de gás antes desse gás ser eliminado. Né? O que é natural, a gente tem queima de combustível lá, enfim, tem diversos produtos químicos que são queimados e eles vão para o ar, só que sem tratamento eles causam doença. Com o tratamento, eles podem ser soltos, né? E aí foi isso que aconteceu. A cidade de São Paulo, por conta da CETESB, que é o nosso órgão ambiental, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo é fiscalizado pela CETESB. Em 2011, é muito recente, a CETESB ela teve uma contribuição da Agência Ambiental da Alemanha para que pudesse desenvolver estudos e uma fiscalização maior, uma legislação que contemplasse áreas contaminadas. Então, os estudos de área contaminada no Brasil começaram com a CETESB e depois se disseminaram pelo país. Inclusive, a legislação federal, ela é baseada na legislação do Estado de São Paulo, da CETESB. Então, a CETESB no Brasil é referência em cuidado com o meio ambiente. Isso para a gente contextualizar todo o meio ambiente, né, a história do meio ambiente no nosso país e no mundo, né? Você traz aí dados interessantes, né? Porque a questão do histórico de tudo isso, como tudo isso se forma, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você vai abordar com certeza aqui com a gente, né? Como é que fica essa questão? Ao mesmo tempo, você traz aí que a industrialização ela causa poluição. E ao mesmo tempo, regras aí surgiram ao longo do tempo
que inibisse um pouco a poluição, a poluição exercida pelas grandes fábricas, ou não pelas grandes, pela própria produção industrial, né? Seja qual ela for, né? E como é que fica por exemplo, pegando o Brasil, né? O Brasil. Como é que você observa o Brasil, essa questão poluição, saúde, como é que é isso? Como é que você vê? Porque aqui é um emaranhado de coisas, né? Aqui é um emaranhado colonial, né? A gente tem aqui uma neocolônia e, ao mesmo tempo, você tem um grande desafio em defesa do meio ambiente. Como é que é isso? É uma pergunta complexa, eu diria. Porque é que, assim, quando a gente trata de poluição, a gente tem que tratar cada tipo de poluição e cada meio que está sendo poluído. Então, a gente tem a poluição atmosférica, tem a poluição da água, do solo, e as outras poluições que são consideradas, né, que é a visual, a sonora e a luminosa. Essas três últimas, elas causam mais estresse do que problemas físicos, digamos, tá? Agora, as outras três poluições, né, que seriam a atmosférica, a de solo e de água, elas causam tanto problemas físicos, quanto neurológicos, quanto o caso de estresse, e, enfim, o que eu vejo é que a gente tem um problema de política pública relacionada ao meio ambiente, porque todo mundo quer produzir, só que a gente tem uma Constituição, o artigo 229, se eu não me engano, que trata sobre o meio ambiente, ele garante que a gente tenha que garantir um meio ambiente saudável tanto para as populações atuais quanto futuras. E então, quando a gente olha para a indústria, a gente precisa sempre ter um mecanismo de tratamento antes de lançar para o meio ambiente. Então, a gente tem que tratar os gases, a gente tem que tratar o efluente que é gerado durante os processos, antes desses gases, desse efluente, irem para o solo, ou para o rio, ou para o ar, né? Então, e assim, por que eu falei sobre a CETESB? A CETESB é muito rígida nesse quesito, é um órgão fiscalizador, então eles são bastante rígidos, só que eles dependem de denúncias, né? A gente tem um problema de fiscalização no país todo, que foi retirado o dinheiro desses órgãos, né? Então, infelizmente, aí eu vou ter que criticar o capitalismo. Infelizmente, o capitalismo... Só um minutinho. Esse aqui é o lugar da crítica ao capitalismo. Esse é o lugar. Fossem outras organizações, aqui é o lugar de infelizmente, o capitalismo ele tem essa ideia de consumir tudo desenfreadamente, né? E quando a gente trata sobre meio ambiente, sobre saúde pública, sobre saúde humana, e a gente olha para esse cenário de devastação, é complicado, porque como é que você tem vida? É aquilo que eu até coloquei na chamada e que eu divulguei, né, a live. Como é que a gente não tem saúde se o nosso meio ambiente não está saudável? É impossível. Por quê? Porque a gente depende do meio ambiente para tudo. Se o ar não está saudável, a gente respira um ar poluído. Então, se o solo não está saudável, a gente come coisas que não tem nutrientes o suficiente, que já vem com contaminação desse solo, né? Com produtos químicos, ou, enfim, tem os agrotóxicos e tem também os metais pesados que são colocados aí. A água, a gente precisa da água, é aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, nosso corpo é de 70% de água, então a gente depende da água para sobreviver. E essa água, ela não é totalmente limpa, né? A gente precisa tem que passar por um tratamento. Hoje, antigamente se tomava água, né, do rio. Hoje em dia, se você fizer isso, coitada, né? Então, o que falta muito é política pública relacionada a isso, e esse olhar carinhoso para o meio ambiente e para a saúde humana. Quando a gente trata de saúde, é uma linha muito tênue, sabe? Então,
tudo isso precisa ser discutido com esse olhar, assim, de cuidado do ser humano e cuidado da sociedade. Não, assim, é fundamental isso, porque quando você traz esse raciocínio para a gente, por exemplo, qualquer lugar que você for do mundo aí, até alguns países aqui da América Latina, por exemplo, você vai para a Argentina, você pega o Rio de Plata ali, que super limpo ali, passa pelo centro, né? Você vai para Paris, a mesma coisa, vários rios cortando Paris, e aí você vai para a Itália, a mesma coisa, rios cortando a Itália. Quer dizer, é tão interessante porque o Brasil precisa fazer uma reflexão sobre isso, né? Precisa respeitar essa questão do meio ambiente, dos profissionais que lidam com essa área. Porque, por exemplo, os rios aqui, eles são esgotos a céu aberto. Historicamente falando, né? Historicamente falando. Não há um respeito. Por exemplo, assim, você pega ali centro de São Paulo, o rio Tamanduateí, né? Passa, inclusive, pela região do ABC aqui e desemboca no rio Tietê. Então, quer dizer, e você tem o rio ali, o rio Tietê, o rio Pinheiros, né? Quer dizer, aquilo, na realidade, é uma vala de esgoto a céu aberto, né? E rios que passam pela cidade, né? Assim, pessoas que vêm de fora olhar isso aqui é cena de guerra, né? É uma verdadeira cena de guerra. Então, você como profissional da questão do meio ambiente, como é que você vê a sociedade brasileira e o meio ambiente? Porque assim, é um tema super 10 que você está trazendo, porque principalmente agora que a Amazônia está se reduzindo rapidamente e o Pantanal está se reduzindo rapidamente. E a gente culpa o meio ambiente, né? Culpa o próprio meio ambiente e culpa as divindades, né? E tem um grupo culpando um certo sujeito que está no Planalto. Então é assim, como é que você vê, você brasileira, lidando com essa área? Que desafio é esse, hein, meu? Então, é triste, sabe, Borges? É bem Não precisa triste, chamar num divã. porque Nós estamos tendo o privilégio de conversar com uma eu profissional. vou dar. Show de bola, vamos conversar. Aqui é uma ágora. É na ágora que se filosofa. E você hoje caiu certinho. Porra, show de bola. Fernanda, eu sou filósofo e cientista social. Eu pensei que a minha profissão ia ser assim, a mais taxada como a louca do mundo. Mas hoje, os caras do meio ambiente, parece que passaram os filósofos. Mas eu quero ouvir você, Não, justamente, né? Hoje eu sou a maluca. Mas assim, eu vejo que para a gente ter uma mudança, né, do olhar da sociedade, a gente precisa de uma revolução cultural, entendeu? E uma revolução cultural ela é muito séria, e quando a gente fala de revolução, ela tem que começar aos poucos, né? Não é uma coisa de hoje a gente vai botar fogo em tudo e vamos fazer uma revolução. Não, não é assim. A gente tem que ir mudando aos poucos, né? A revolução ela é construída, né? Então, você sabe muito bem disso, melhor que eu. Então, eu vejo que a gente precisa de uma revolução cultural. No caso, por exemplo, para a gente alterar essa visão sobre meio ambiente, não adianta a gente tratar do meio ambiente somente na escola. Por exemplo, Cuba é uma referência de meio ambiente, né? O que Cuba fez? Cuba fez a educação ambiental em todos os níveis de idade, em todas as faixas etárias. Então, ao mesmo tempo que a criança estava tendo uma educação ambiental na escola, o vô daquela criança também estava tendo uma educação ambiental. O pai daquela criança, a mesma coisa. Então, todos os níveis de faixa etária da sociedade, eles tiveram acesso àquela educação ao mesmo tempo. Então, o que o professor fala para aquela criança na escola, do tipo, não pode jogar lixo no chão, ele não vai ver a mãe ou o pai dele ou o avô fazendo aquilo. Por quê? Porque todos têm a mesma educação. Então, e é o que não acontece aqui no Brasil. Eu já presenciei, no caso, uma criança que estava dentro do ônibus com a mãe, e a mãe pegou o pacote de salgadinho e jogou pela janela. E aí a criança olhou para a mãe e falou assim, mas mamãe, não pode jogar lixo no chão.
E a mãe virou para ele e falou assim: quem te disse isso? Aí ele falou: a professora na escola. A sua professora não sabe de nada. Olha que lindo. É a foto, né? É a grande foto. Isso aí é uma cena fotográfica, né? Exato. É uma cena fotográfica. Então, quando eu falo que a gente precisa de uma revolução, é nesse sentido. A gente precisa que todas as faixas etárias tenham a mesma educação e ao mesmo tempo. Senão, aquilo que é feito na escola é automaticamente desfeito em casa. E a criança, ela vai seguir o que o pai fala, porque o pai e a mãe são os heróis, né? Não é o professor o herói. Entendeu? Então, a referência vai ser sempre os pais, sempre os avós, é sempre a família, né? Que é quem está mais próximo. Então, para a gente ter uma mudança, uma consciência ambiental, a gente precisa dessa revolução cultural. E essa revolução cultural, ela começa onde? No seu ponto de vista. Então, no meu ponto de vista, tem que ser uma política pública. Tem que ser uma política pública. Para você atingir todos os níveis de consciência, de faixa etária, a gente precisa de uma política pública que englobe todos eles. Então, você tem que ter, por exemplo, a gente tem as propagandas aí de, o agro é pop, né? O agro não é pop, como já foi discutido na semana passada, né, com a Débora. Eu assisti aquela live, foi maravilhosa. O agro, ele não é pop, ele é pop para quem tem dinheiro, para quem está lá, né, que tem o grande latifúndio e que está exportando. Ele é super pop, mas para a gente ele não é. Entendeu? Para a gente sem dúvida. Sem dúvida. Agora, a questão da saúde humana. Como é que a gente trabalha isso? Então, como é que você vê isso? A poluição, ela faz com que as nossas células produzam muito mais radicais livres. O que é o radical livre? O radical livre, ele é produzido naturalmente no organismo, porque por conta da respiração celular. Tá? Só que quando a gente não tem a alimentação adequada, quando a gente não tem o consumo de antioxidante suficiente para tirar esses radicais livres do nosso organismo, esses radicais eles fazem um ataque direto às nossas células. E eles vão danificando a célula até, às vezes, levar à morte. E por que a gente fala que a poluição ela causa as doenças? Né? É um dos fatores externos que causam as doenças, tanto degenerativas quanto o câncer, justamente por esse ataque às células. Então, ele altera o formato das células, altera toda a função genética, enfim. Ele altera todas as informações daquela célula e ela vai se reproduzir de forma errada. Então, nessa reprodução, a gente tem o quê? Um câncer. O câncer nada mais é do que uma célula que está danificada e ela vai se reproduzindo e todas essas reproduções são danificadas também. Então, é uma massa cheia de células danificadas. É isso que a poluição é um dos fatores externos, né, que causam essas doenças. Aí é que está o problema da saúde humana relacionada. E essa poluição, ela não é só aquela poluição que sai dos carros. Não. Porque se alguém estiver pensando que é só isso, ou é do cigarro, peraí, devagar, hein? É também. Mas de qual poluição a gente está falando então, Fernanda? Então, a gente fala dos 6 tipos de poluição. A poluição do ar, que é essa que a gente conhece mais, né? Que é o monóxido de carbono que vem dos carros, é o metano que vem da criação de gado, tem do cigarro também, mas essa é a poluição do ar. A poluição do ar é uma delas. A gente tem a poluição do solo, que é o que a gente tinha comentado antes, que aí vem através dos agrotóxicos, vem através da mineração. A mineração é algo que causa uma poluição enorme, porque eles usam mercúrio no seu processo de produção. E o mercúrio, ele é bioacumulativo, além de ser um metal pesado, que causa doenças neurológicas, ele é bioacumulativo. O que é o metal bioacumulativo? O nosso corpo não expele. Entendeu? A gente não consegue expelir pela urina ou pelas fezes. Então, ele vai se acumulando, conforme você consome aquilo, ele vai se acumulando dentro do seu organismo e ele vai passando para os seus filhos também. Então, crianças que nascem com problemas neurológicos pode ter origem, sim, na contaminação por mercúrio dos seus pais.
Então, é um problema muito sério. E a mineração faz isso. Inclusive, foi encontrado recentemente, nos peixes lá no norte, uma concentração enorme de mercúrio. E o norte do Brasil, justamente pela mineração, tá? Pela mineração dos grileiros lá na Amazônia, que a gente está vendo aí diversas áreas desmatadas para mineração. Eles usam mercúrio no processo e os peixes daquelas regiões, eles estão com excesso de mercúrio. Então, a gente pode ter esse problema futuramente e aquela região é conhecida por consumo de peixe, né? Tanto o norte quanto o nordeste do país, eles consomem muito peixe. Então, você imagina uma região que tem em sua base alimentar o consumo de peixe com um problema de contaminação por mercúrio. Então, a gente pode ter futuramente muitas crianças nascendo com problemas neurológicos naquela região por conta de uma mineração não regulamentada. Por exemplo, isso também aconteceu com a poluição aí do Brumadinho, né? Os acidentes da Vale também ocasionaram essa contaminação nos rios. Tanto é que são considerados rios mortos. Né? Nossa. Não, é bom ouvir. É bom ouvir. Eu acho que ouvir e estudar faz parte, porque a gente só consegue transformar a sociedade quando a gente passa a entendê-la. Né? Quem acredita que a gente vive uma novela das 6 de vida em sociedade... É tanto que antes, nos bastidores, eu estava conversando com você sobre a questão da pesquisa, né? A pesquisa que eu vou fazer do mestrado sobre a questão do imaginário social. Quem imagina um mundo, conto de fadas, né? Onde os heróis e os príncipes e as princesas vivem naturalmente, por favor, mas... Fernanda, você falou da poluição do ar, a poluição através de metais, etc. e tal. E quais seriam os agrotóxicos? Agro é pop, né? Os agrotóxicos, né? Que depois eu gostaria de ouvir você um pouquinho a respeito disso, né? Dos agrotóxicos, porque isso está na nossa mesa e na geladeira. Está na nossa mesa, né? E você, como ambientalista, com certeza tem muito a nos trazer. E quais seriam as outras assim, poluições? Você falou que são 6 tipos. Isso. Então, aí a gente tem a poluição da água, que ela é causada também, o mesmo contaminante do solo, ele vai para a água subterrânea e também para os rios e tudo mais, né? Que, enfim, a poluição da água a gente tem, nas grandes cidades, a gente tem, inclusive, por conta de dejetos, né? Que, infelizmente, a falta de saneamento básico, isso é uma coisa muito séria. E o lixo também. O lixo é muito sério nas grandes metrópoles, né? As grandes cidades. Fora isso, a gente tem a poluição visual, poluição sonora, e a poluição luminosa. A luminosa é um negócio muito louco, assim, a poluição visual e sonora, elas causam estresse, elas mantêm você no estresse, né? Então, você já tem um dia estressante de trabalho, enfim, é normal, hoje em dia, quem não tem estresse, né? O estresse até faz parte da nossa vida. É importante, inclusive, não em altos graus, mas um pouquinho o estresse faz você reagir, né? Agora, quando a gente trata... O estresse, ele é um fator que faz exatamente a mesma coisa do que os outros contaminantes, quando eu falei das células. Então, o estresse, ele causa essa oxidação celular, o que traz as doenças degenerativas, o câncer, etc. Em relação à poluição luminosa, a gente tem um problema muito sério em relação a celulares, a iluminação de rua, né? Hoje, inclusive, vários estudos já mostram que a gente não vê mais as estrelas no céu por conta da iluminação de rua, é uma coisa doida. A iluminação de rua deveria trazer segurança, mas, na verdade, tira uma das maiores maravilhas que a gente tem de visualização e de contemplação do nosso universo, né? A gente não tem mais essa opção por conta disso. Agora, tem um fator
além de causar o estresse, ela também causa problemas hormonais. Por quê? O nosso sono, o nosso organismo produz alguns hormônios somente em sono profundo. E quando você tem uma exposição direta à luz, o seu organismo entende que você não está dormindo ainda, que é hora de acordar. Então, ao invés de produzir os hormônios que o seu corpo deveria produzir durante o sono profundo, ele vai produzir o corticoide, que é a cortisona, né? Que é para você acordar. É a substância que te faz acordar. Então, a gente tem crianças com problemas de crescimento, porque o hormônio do crescimento, ele é feito durante o sono profundo à noite. E você tem que estar com tudo apagado. Então, a gente tem crianças com esses problemas, a gente tem mulheres com problemas hormonais em relação a útero, ovário, por conta dessa iluminação. Então, deixar a luz acesa dentro de casa, a iluminação de rua que entra pela janela, qualquer luz, o corpo entende como sendo dia. Então, ele te mantém acordado. Muitas, as coisas, por exemplo, o excesso de cortisona no corpo, ele causa estresse, né? E aí você tem como eu posso dizer? Você tem um estresse constante. Muita gente acorda com dor de cabeça porque porque teve essa exposição direta à luz. O excesso de cortisol no organismo causa dor de cabeça. E aí você acha que é porque você não dormiu direito, porque, sei lá, enfim, estava estressado, alguma coisa do tipo, e na verdade era esse problema de excesso de hormônio. Isso que causa, não querendo interromper o seu raciocínio, isso que causa são telas de celulares, televisão, televisores, monitores, que monitor hoje a televisão é a mesma coisa. Isso causa essa turbulência no sistema de produção de hormônio. E é considerado a poluição luminosa. Olha, eu quero ver nesses canais gigantescos aí, né? Por isso que a Samsung não vai patrocinar o Fala Bosta. Então... Acabei com o comércio. Poxa, agora pronto, agora vamos todos morrer, porque a Fernanda trouxe aqui com o seu cajado, pá, partiu o mar aqui, é uma loucura. Mas interessante ouvir isso. Sabe que, Fernanda, brilhante a sua exposição, tem que ser assim mesmo, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, nossa, aonde vamos chegar? Né? Não, mas não é uma pergunta para nem a filosofia responder, nem o meio ambiente. Por favor, nos livrem dessa pergunta. Mas aonde vamos chegar? Né? É uma pergunta que a sociedade ela tem que responder. Né? E eu tenho uma pergunta do Cleiton e do Raimundo. É a mesma pergunta, mas eles estão falando de dois rios que se cruzam. Não é Rio Negro e Solimões. O Cleiton está perguntando do Rio Tietê tem salvação e o Raimundo está perguntando se o Rio Tamanduí tem salvação. O que você acha? Mas não é aquela salvação que o governo Fleury fez em 1900 e, se eu não me engano, 90, com a dupla Citãozinho e Chororó, nas margens do rio, tocando Viola Minha Viola, dizendo que ia salvar o Rio Tietê. Mas conta para nós aí, tem salvação? Tem. Então, eu fiz em 2017, eu participei de um projeto para o governo do estado de São Paulo, para a despoluição do Rio Pinheiros. Então, foi em 2017 todo que a gente fez esse projeto. Era um projeto que contemplava diversas tecnologias e realmente tinha solução. E depois, para o meu TCC, a minha graduação, eu fiz um projeto relacionado a isso também, só que com uma outra tecnologia que não estava envolvida nesse projeto para o governo. Então, assim, a gente consegue, sim, tem solução. A única coisa que eu quero dizer é que dessa poluição que existe nos rios, ela é cerca de 50% originada do lixo. Tá? Então, a poluição que as pessoas jogam, o lixo que as pessoas jogam do seu carro, ou então que taca o sofá no rio, né? Que o pessoal gosta de jogar sofá no rio.
Porque assim, tem aquela ideia de que é lixo, eu tenho que me livrar, né? E não é bem assim, o lixo dá dinheiro, tá? Então, e dá muito dinheiro, se você souber usar. Em relação a isso, então 50% da poluição dos rios é de lixo. O restante é esgoto não coletado e não tratado, e a poluição industrial, de efluentes que as indústrias jogam no rio sem tratamento. Esse percentual é muito pouco das indústrias, porque, como eu falei, a CETESB ela é muito forte no quesito de fiscalização. Se você tem a legislação é muito forte, então eles pedem sempre para você atualizar a sua licença ambiental, você tem que passar diversos, enfim, são várias coisas que você tem que fazer para provar o tratamento, e para você tem condicionantes de manutenção de licença. Então, durante 3 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, você tem que apresentar projetos e estudos comprovando que você está fazendo aquilo que você disse que ia fazer na sua licença. Isso para as indústrias. Em relação ao esgoto, né, doméstico, que não é coletado e não é tratado, a Sabesp, ela tem um projeto até 2030, que provavelmente não vão conseguir cumprir, vai estender um pouco mais, de universalização tanto da coleta quanto do tratamento do esgoto e da disponibilidade de água potável na cidade de São Paulo e em algumas regiões também do Grande ABC. Então, e aí é uma coisa muito séria, porque a gente, na época, a gente estava em parceria com a Sabesp nesse projeto, e eles disseram que nas comunidades, que é o grande problema, as comunidades, as pessoas não deixavam a Sabesp entrar para fazer a tubulação de coleta de esgoto. Por quê? Justamente para não ter que pagar água e esgoto. Só que aí elas estão diretamente expostas a problemas seríssimos de saúde, né? A gente já tem comprovado aí vários estudos que a saúde pública iria melhorar muito caso as cidades tivessem saneamento básico, né? Água tratada, esgoto tratado, sem essa exposição das pessoas ao esgoto. Então, são esses fatores que prejudicam. E, por exemplo, uma medida que daria para fazer, o Rio Tietê, ele chega no Paraná, ele tem uma queda enorme, né, até o Paraná, porque São Paulo é muito mais alto, né, em termos de relevo que o Paraná. Então, ele chega no Paraná limpo. Por quê? Porque essa queda, ela gera oxigenação. Então, você faz circular o oxigênio ali, então você aumenta a proliferação de bactérias que vão consumir essa poluição que está ali, que normalmente é orgânica. Então, ele chega no Paraná de uma forma mais limpa. Tem até uma cidade que as pessoas nadam e pegam essa água e tomam a água do Rio Tietê. Então, existem tecnologias que poderiam ajudar, sim, aqui nos rios, aqui em São Paulo. Só que a gente precisa de política pública, a gente precisa de investimento, não só público, mas, infelizmente, também privado. A gente precisa de esses projetos de parceria público-privado, sabe, são interessantes nesse caso. Mas por que não é feito? Porque é um tipo de coisa que não dá voto, entendeu? Então, assim, você vai ter voto daquela população que mora próximo do rio, que não vai mais conviver com mau cheiro, que não vai mais conviver com o rato saindo, enfim. Agora, só que você não vai ganhar uma eleição só por causa daquela população. Então, todas essas questões voltadas para o meio ambiente, elas não geram voto. E aí a gente tem esse problema de, quando eu falo sobre política pública, é com esse olhar. A gente precisa de uma política pública que esqueça o voto, entendeu? Que olhe para a sociedade, que olhe para o meio ambiente, que pense na sociedade. Porque, como eu falei, a saúde pública está relacionada diretamente com o meio ambiente. Se a gente não tem um meio ambiente saudável, a gente não tem uma população saudável.
É impossível. As duas coisas, elas estão diretamente relacionadas. Olha, incrível. Porque veja só, né? Isso que você fala do não trazer voto, né? Não trazer voto. Assim, não é só do. Assim, o problema não tá. O problema é uma rede, né? Então você traz aqui uma rede para nós, né? Tem uma rede, né? Uma rede. Ao mesmo tempo que você fala dessa rede, que é a rede, por exemplo, que cruza. É a mesma rede, por exemplo, assim, que cruzam os rios, as várzeas. A sociedade eu vejo dessa maneira, né? E acredito que você também, né? E ao mesmo tempo, né? A gente tem aí uma sociedade também que, poxa vida, quando você fala da revolução cultural, né, da política pública, política de Estado, né? Você está falando de Cuba aí, né? Os comunistas, né? Ai, os comunistas, ai, socorro a esse povo, né? E você falando que Cuba tem política, educação de meio ambiente do feto, da barriga da mãe até o bisavô, né? Mas eles são comunistas, não tem nada a ver com a gente. Deixa esse povo para lá, né? A gente é muito mais civilizado, né? Ô, Fernanda, e quando tem que fazer aqui, porque tem um monte de gente assistindo, eu tô vendo aqui, mas é os comunistas, que horror, né? Inclusive, Fernanda, você me perdoe, o seu nome está escrito em vermelho aí, o meu também, sei lá, porra, né? Mas, assim, nossa, Fernanda, e diante, por exemplo, você pega a questão da política habitacional no Brasil, né? Teve diversas iniciativas. Se você pega um período importante que tem que ser falado, o período do governo Lula foi um período importantíssimo, né? Imagine se não fosse o período do governo Lula. Como é que a gente estaria, né? O trator, imagina, o trator, Lula inibiu, Lula colocou freio de mão em muita coisa que se desencadeia acontecer agora, né? Assim, mas Lula foi fundamental nisso, trabalhar essa questão e diversas questões no que se refere a políticas públicas. Isso a gente tem que falar mesmo. A gente tem que reconhecer que é um marco histórico no Brasil, governo Lula e as políticas públicas realizadas por esse governo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a questão habitacional, que é o que você traz um pouquinho para nós. A falta de projeto habitacional no Brasil alimenta essa poluição e a saúde humana? Porque é tudo uma rede. O que você, sendo cientista dessa área? Não, com certeza. Imagina o seguinte, se a gente tivesse uma sociedade já estruturada, uma cidade planejada, a gente não teria esse problema, por exemplo, de saneamento básico, porque é automático. Se você vai criar um bairro, você vai planejar o abastecimento de água potável, você vai planejar a coleta desse esgoto, você vai planejar o tratamento desse esgoto, a coleta de lixo, a reciclagem, você vai planejar tudo para aquele bairro, né? E o problema é que a gente não tem esse tipo de coisa. Todas as cidades no Brasil, elas cresceram desenfreadamente, sem planejamento nenhum, e as que tiveram planejamento ainda foram mal planejadas. Então, eu cito isso porque tem um documentário no YouTube que chama Entre Rios, que ele fala justamente da criação de São Paulo. Como a cidade de São Paulo foi estruturada e qual a relação dela com os rios que cortam a cidade, né? E mostra muito claro por que a gente tem problema de enchente em São Paulo, entendeu? Porque a gente praticamente destruiu todos os rios que formam São Paulo. E aí essa destruição, imagina, a gente retifica o rio. Toda a área de várzea, onde o rio, normalmente, quando chove, ele vai encher, é o natural dele, tudo isso foi habitado. A gente não tem solo exposto para ter essa infiltração da água da chuva. Então, a água, ela vem com muita força, ela vem muita chuva, sempre choveu muito em São Paulo, desde os primórdios. Então, vem muita água, com muita força, num solo impermeabilizado, ou seja, onde ela vai entrar com voracidade. Então, ela vai para o bueiro entupido, ela vai com voracidade, até chegar no rio, e o rio vai transbordar, porque é natural do rio. O natural dele é transbordar para a várzea dele. Só que a gente simplesmente ocupou tudo. Entendeu?
Então, a estrutura da cidade, se a gente tivesse um planejamento desde o início, tudo isso teria sido diferente. Só que o que a gente pode fazer hoje? Né? Hoje, a gente tem que tentar alterar essas coisas. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um asfalto que tenha um percentual de permeabilização, para que essa água não vá de uma forma muito voraz, né, muito rápida e com velocidade alta, etc., para dentro dos bueiros. A gente tem que ter essa consciência, tanto da sociedade, quanto a gente tem que ter essas políticas públicas relacionadas ao lixo, é muito importante. Então, tem vários aspectos que podem ser trabalhados. Eles não vão resolver 100% o problema, mas eles vão minimizar as consequências. Isso sem dúvida. Só que a gente precisa de planejamento, a gente precisa de uma revolução cultural em termos da sociedade também. Porque a sociedade, ela é quem move, né? A cidade, ela é feita de uma sociedade. Não é o contrário. Não é a cidade que faz a sociedade, certo? Então, a gente precisa fazer com que a nossa cidade seja diferente. E isso é o nosso papel como cidadão. A nossa cidade, o nosso país, né? É o nosso dever como cidadão. A gente tem que ter esse olhar para o nosso quintal. O nosso quintal não é onde vem a cerquinha da nossa casa. O nosso quintal é o planeta. O nosso quintal é o solo brasileiro, é o nosso país, é a nossa cidade, é o nosso bairro. Então, a gente tem que criar essa consciência de que nós somos donos da nossa terra, de onde a gente mora. Se a gente não tem essa consciência, infelizmente, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter educação, a gente não vai ter meio ambiente, a gente não vai ter nada. Desculpa, meu áudio. Andrés trazendo aqui, nossa vida, a vida sou eu. Nossa vida, vida nossa, a vida e nossa, vida nossa. O que você sempre fala, os rios têm suas curvas, eles chegaram e deixaram tudo reto, né? Um dia conversando com a André sobre isso, cheguei até a dar aula sobre isso, dei um pitaco na realidade, né? Acho que o Cleiton nesse dia estava na aula lá, contribuindo também. A diferença, o que significa córrego e rio. Eu minimamente falei, né? Transformaram rios em córregos. O capital especulativo, que é isso que você traz, né? Capital especulativo do final do século XIX e começo do século XX, pouco se importou com o que seria o futuro, né? Porque o Brasil tem aquele problema fantástico, né? O futuro pertence a Deus. Enquanto a gente tiver isso em mente, né? Vamos caminhando. Tanto que a música da Elis Regina e do Tom Jobim, Águas de Março, parece que a Elis e o Tom Jobim estão na sacada vendo. Se você ouve, quando você estava falando, eu estava pensando na música da Elis e do Tom. Porque se você ouve, parece que os caras... Não, mas os caras estão compor agora a música, né? Porque todo ano é o mesmo dilema. E a grande mídia, lógico, não vai levar você lá, seja qual jornal for. Agora com vocês, Fernanda vai falar sobre o final do mundo. Não, pelo contrário, né? Mas... E é verdade, né? Tem uma região, eu sou de São Miguel Paulista, tem uma região, acredito que você já ouviu falar, estudou, né, essa questão, o Rio Tietê, ele passa pela Zona Leste. Passa pela Zona Leste, e aí vai para o Mogi das Cruzes, tal, acredito, Arujá, né, aquela região toda, e aí aí tem um lugar na Zona Leste chamado Pantanal. Você já ouviu falar nessa região? Pantanal, na Zona Leste. Não, assim, o que é? Era onde o rio vinha de lá para cá, e aí enchia Pantanal por quê? Porque no período de chuva, enchia as várzeas, era um lugar bonito. Inclusive era um lugar bonito nos anos 80. Enchia as várzeas, aquela coisa toda. Aí depois, com a seca, diminuía, né? Aí, você falou várias vezes aqui, políticas públicas. Aí teve um alienígena, né, que era prefeito na época, ele, não sabendo o que é o planeta Terra e nem conhecido você e perguntado sobre o que seria um rio, como funciona, aí ele fez um conjunto habitacional, ele inaugurou uma vila dentro do Pantanal. Ele inaugurou uma vila dentro do Pantanal. Aí, obviamente, que em períodos de chuva,
quer dizer, a cidade ela teve que ser desocupada. Acredito que foi, ou parte dela, e quem estiver me assistindo, por favor, diga aqui que foi ou não, mas parte dela acabou... O que o Cleiton tá rindo aí? Eu quero saber o que o Cleiton tá rindo. Cleiton, você colocou o neném para dormir direitinho? Olha lá, hein? A filhona. É. Aí E ele aí... dormiu assistindo a Fala live. boss, né? É a mãe dela, linda aí. Eu sou um macaco. Então, veja só. Fernanda, o rio transbordava. E aí o que acontece? Aí era natureza, era o papel da natureza. Aí o capital especulativo, etc. e tal, aterrou toda aquela região e construiu condomínios, construiu uma série de ruas e tal, como se o rio fosse pedir licença para passar. E a cidade, parte dela, ou quase toda, teve, inclusive estava passando na televisão, em março, aí, um período aí, que estava enchendo, né? O bairro Pantanal estava enchendo, né? Mas o desrespeito é muito grande, né, Fernanda? Sim. O desrespeito ao meio ambiente, à vida em sociedade. Fernanda, olha aqui. Eu conheci várias empresas e uma só tinha recuperado nos anos 70. As outras empresas só enganação. Pobre da CETESB. Ele está dizendo que a CETESB é uma luta, então, né? É uma luta. Infelizmente, a gente tem... Não existe nenhuma empresa boazinha, tá? Isso... a empresa, ela cumpre aquilo que é exigido na licença ambiental dela, na licença de funcionamento. Então, quando a gente fala, porque olha que linda a Natura, ela tem uma estação de tratamento só dela, que não sei o que, não, ela tem essa exigência para que ela tenha a licença de funcionamento. Se ela não tiver o tratamento do efluente dela, ela não pode funcionar. Se a empresa que faz emissão de gases tóxicos não tiver o tratamento de gases dentro da empresa, ela não pode funcionar. Então, assim, o que acontece? As áreas, aí a gente entra um pouquinho na área que eu trabalho, que é com áreas contaminadas, né? As áreas contaminadas, elas trazem aí, elas estão há muitos anos, né? Acontecendo por conta da industrialização, infelizmente, por conta das políticas públicas antes que eram de boa praça, né? E hoje já não são mais. E então, assim, o que a gente tem? A gente tem em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem um número de áreas estudadas muito baixo. Por quê? Porque a CETESB ainda está caminhando. Pensa, a CETESB ela conseguiu em 2011 uma ajuda da Agência Ambiental Alemã, né? Então, 2011, a gente tem o quê? São 9 anos de CETESB forte. Pequeno, é um pouco tempo, né? Exatamente. Assim, observando a história. É um tempo muito curto para um problema muito grande. Então, tudo isso vem caminhando. Hoje, a CETESB ela tem uma exigência de que todos os postos de gasolina, o posto de gasolina ele é um potencial poluidor, né? Por conta do manuseio de produto químico, por conta dos combustíveis, né? Então, tem uma exigência de licença que a cada 6 meses o posto de gasolina tem que fazer uma investigação ambiental na sua área. Se ele não apresentar para a CETESB essa investigação ambiental, ele não pode funcionar. Então, a cada 6 meses, ele protocola um estudo ambiental sobre a sua área. Esse tipo de coisa ainda não existe para a indústria. Então, a área industrial, ela vai, aos poucos, entrando para a legislação. Como? Venceu a licença? Aí a CETESB vai em cima, vê como é que é o processo produtivo, você tem que fazer todo um estudo do processo produtivo daquela indústria para ver se precisa ou não de uma investigação ambiental, e isso tudo é protocolado na CETESB. E a CETESB vai direcionar, aqui precisa, aqui não precisa, eu dou a licença, com a condicionante de que de tanto em tanto tempo você tem que me apresentar um estudo ambiental e etc. Então, a gente precisa que essas licenças sejam vencidas para que toda essa investigação aconteça. Isso na indústria. Agora, a legislação para postos de gasolina, aí tem essa exigência de 6 em 6 meses, você tem que apresentar um estudo ambiental ali para o órgão. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui.
A pergunta do Cleiton eu vou deixar para depois, que ele está perguntando para você assim: o que você acha do ministro do Meio Ambiente? Nós vamos deixar essa por último, para dar ibope, encher de gente aí que vai bater o nacional hoje. E aqui tem uma da Andressa, que é assim: você acha que a pandemia mexeu com a restituição do meio ambiente de alguma forma? Não. Na verdade, a pandemia ela não tem relação direta com o meio ambiente, porque, assim, tem uma relação, né, por conta da disseminação, a gente... só que não dá para dizer que ela prejudicou a restituição do meio ambiente. O meio ambiente, ele vai conseguir se restituir se a gente parar de contaminar, parar de usufruir das coisas, parar de... Entendeu? Então, assim, a gente precisa não fazer nada e deixar o meio ambiente por anos para ele se regenerar sozinho. A gente não, ele não tem esse poder se a gente continua desmatando, se a gente continua usando os recursos. Entendeu? Ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisaria de um auxílio do humano, já que foi o humano que destruiu, o humano tem que auxiliar, se quiser continuar nessa utilização. Então, assim, a pandemia não mexe diretamente. O que pode acontecer é, como as pessoas não têm mais os seus empregos plenos, e aí elas vão partir para outra linha, onde as pessoas começam a consumir demais coisas supérfluas, ou então elas perdem um pouco da consciência e vão trabalhar de forma, claro, irregular, com resíduo, né? E vão fazer outros tipos de coisa. A gente pode ter esse cenário, mas na restituição do meio ambiente não tem muita relação. Verdade, porque Fernanda, traz uma relação em cadeia, né? Isso. Assim, a relação em cadeia. Porque se você tem menos empregos, isso que você está falando, se você tem menos empregos, você tem menos possibilidades de vida em sociedade. Uhum. E aí você caminha para a precariedade. Aí na precariedade as pessoas vão sujar mais rios, elas vão viver de forma mais ofensiva. E vulnerável. E a vulnerabilidade, a miséria, né? A miséria. Por isso, toda a nossa live hoje tinha que estar um cara aqui chamado Michael Moore, um documentarista fabuloso, que ele escreveu um documento, ele fez um dos documentários dele foi Capitalismo, uma história de amor, né? Vale a pena assistir, um grande documentário, que ele trata, uma das partes é justamente isso que a Fernanda traz aqui. Capitalismo, uma história de amor. Vale a pena conferir. Mas, Fernanda, agora, rapidinho, a questão do consumo de produtos, né? Então, a gente tem aí, a Débora, naquele dia, conversou com a gente sobre agrotóxicos, né? Agro é pop. Aí, ao mesmo tempo, você tem aí a utilização de pesticidas, agrotóxicos, fertilizantes, hormônios, né? Para que os animais cresçam mais rápido e siga a lógica da produção, né? E os produtos cheguem mais rápidos em embalagens maravilhosas em todos os hipermercados e supermercados. Isso também é poluição? Isso afeta a saúde humana? Sem dúvida. A gente tem... em relação à poluição, a gente aumenta... O aumento do consumo, né? A gente precisa de um consumo consciente. Quanto mais a gente consome, mais a gente vai devastar o meio, né? Então, o consumo muito alto, maior utilização dos recursos naturais para produzir, certo? Então, agora, quando a gente trata sobre a saúde, existem meios de produção que eles são produções em larga escala e que não utilizam agrotóxicos, não utilizam os defensores agrícolas, né, que eles chamam, não é agrotóxico mais. Então, deixou de ser tóxico para o ser humano, tá? Ele defende a produção. É uma nomenclatura que eu fico louca, mas tudo bem. Então,
esse consumo de produtos nesse sentido, a agricultura, o agrotóxico, ele causa aquele dano que eu falei nas células e automaticamente vai gerar as doenças degenerativas e câncer, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de consciência, a gente tem que ter consciência do que a gente coloca no nosso prato. Isso é primordial. Até eu tinha colocado aqui para dar umas dicas de como a gente vai cuidar do nosso corpo em relação à poluição, o que a gente pode fazer, porque a gente vive numa grande cidade, né? Então a gente está exposto o tempo todo ao ar poluído, a gente está exposto a consumo de alimentos com agrotóxico, a gente está exposto aí a consumo de água sem tratamento, ou então com tratamento inadequado, se bem que os tratamentos da Sabesp são um dos melhores do mundo, tá? Isso para a nossa região, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente não pode falar isso, né? Então a gente só pode falar que, infelizmente, o número de pessoas que têm acesso à água potável é muito pequeno no Brasil. Relacionado, né, Brasil com se a gente for pensar em São Paulo e olhar São Paulo e Brasil, São Paulo é totalmente diferente do restante do nosso país, né? Então, o consumo consciente é justamente você saber o que você está colocando ali no seu prato e o que ele vai ocasionar no seu corpo. Então, para a gente tirar esses radicais livres que causam esses problemas nas células e que vão futuramente gerar a doença, a gente precisa ter o consumo de antioxidante. Para a gente ter o consumo de antioxidante, que seria vitamina A, vitamina C, vitamina E, alguns minerais. Então, para a gente ter esse consumo, a gente precisa de alimentos que estão cheios daquilo, né? Cheios dessas vitaminas. E esses alimentos, infelizmente, não trazem mais. Os alimentos que a gente compra no supermercado ou nas grandes feiras, eles já não trazem mais esses nutrientes. Inclusive, a Débora comentou isso na live anterior, né? Então, o que acontece? Quando a gente busca um alimento orgânico, um alimento de agricultura familiar, que não utiliza o agrotóxico, que não utiliza o fertilizante que seja produzido, fertilizante industrial, a gente vai olhar para aquele alimento de outra forma, porque ele vai ser rico em nutrientes para o nosso corpo, né? Então, ele vai nos ajudar a não precisar de suplementação. Uma coisa que a terapia ortomolecular ela coloca para tratamento é justamente a suplementação desses nutrientes, porque os nossos alimentos estão pobres. A gente não tem mais aquilo que a gente tinha antigamente, a gente não consegue mais. Inclusive, por exemplo, muita briga hoje em relação, e pensando na área de alimentação, em relação ao veganismo, né? Existe uma discussão enorme, porque a falta de B12 traz problemas neurológicos, e é um absurdo você deixar de comer carne. Só que não é o boi ou a vaca que produz a B12. Quem produz a B12 é uma bactéria que está na plantinha que o boi come. Entendeu? Então, se esse boi não pasta, se ele come milho e soja dentro de um cubículo, ele não tem B12. Então, não adianta você, carnívoro, comer. Porque você também não está ingerindo aquele nutriente. Entendeu? Seria então, a mesma coisa de tá comendo isopor, né? Isso. Então, assim, a gente tem essa discussão em cima do veganismo, né? De fato, a falta da B12 traz problemas neurológicos, mas se a gente olha para a carne que é colocada hoje no supermercado, ela não tem. Porque o boi não pasta. E se o boi não pasta, ele não tem a B12. Entendeu? O boi precisa pastar, ele precisa comer a graminha com a bactéria, que não é o boi que produz a B12. Isso comprovado cientificamente. Então, assim, quando a gente trata de consumo, a gente tem que ter consciência do que a gente está consumindo. Então, você tem que ter consciência de como é que a sua roupa é produzida. Como é que... O comentário do Raimundo foi muito bom. O Raimundo, eu quero ser ministro da Casa Civil, né? Eu quero ser ministro da Casa Civil, algo parecido aí, relações exteriores.
Mas maravilha. Olha, na realidade, né, a gente até. Eu fiz. Você atrapalhou o raciocínio da nossa companheira Fernanda. Mas eu coloquei, né? Mas na realidade é assim, não, realmente, naipe fantástico. Não só a Fernanda, mas como todos que passaram aqui. Na realidade, Raimundo, quem tem que ser o presidente da República sou eu. E eles, todos os ministros que vão comandar o Brasil. Brincadeira, brincadeira. Mas maravilha, maravilha. Fernanda, o Cleiton passou para nós aqui o documentário A Carne é Fraca. Maravilhoso, está lá no YouTube. Tem outro documentário muito bom também, chamado Terráqueos. Um documentário produzido pelos norte-americanos. Fernanda, aquele filme tem que, né? Seria legal você fazer um pratão da hora, né? Com vários tipos de carne, sentar e assistir com a Coca-Cola. E tem outro também, um documentário feito por um cara chamado Jean Branot, né? Chamado Da Servidão Moderna. Um documentário legal, o Jean Branot fala disso também que a Fernanda está nos trazendo. A gente tem que fazer esta reflexão. Porque muitas vezes, né, Fernanda? O que está no seu prato é seu inimigo. É isso? Hoje em dia é isso. Bom apetite! Então, tem até um meme que eu vi rolando outro dia, que é um meme muito sério, né? Mas era um prato com aquele símbolo de tóxico e a pessoa consumindo aquele prato. Né? Então, retrata muito bem o que a gente vive hoje, né? Quantas merdas a gente come, desculpa a palavra, mas quantas merdas a gente come ali e diariamente, e inclusive sem ter consciência. Infelizmente, a gente precisa ter consciência e, assim, aí fala, mas o alimento orgânico, quando a gente vai na feira orgânica, é tudo muito mais caro. Infelizmente, é verdade, a gente tem aí um valor um pouco maior. Porém, se todas as pessoas começarem a consumir, se todas as pessoas começarem a ter consciência sobre isso, será que não pode mudar essa realidade? Ou será que vai continuar caríssimo? Porque o que acontece? Tem um estudo que traz que quando as famílias, né, começam a produzir de forma orgânica, a água volta, toda a vida naquela região volta, né? Porque você deixa de contaminar o teu solo, você deixa de matar o teu solo por conta do uso de agrotóxicos, por exemplo. Então, você volta a ter vida ali naquele espaço, certo? Se todas as pessoas começarem a consumir, a gente tiver uma procura maior, será que todos os agricultores não vão ter interesse nesse tipo de produção? Se é uma produção que ela é alta, ela vai te render grana, porque você vai continuar vendendo em larga escala. Se você vai ter se você olha para esse espaço e você tem lá a água sendo produzida de forma constante, se você tem o seu produto de qualidade, você tem um retorno financeiro, será que essas famílias elas não querem produzir desse jeito? Porque elas também sofrem com a pulverização de agrotóxico. Eles são os que mais sofrem. A gente consome um percentual baixo, porque está no alimento, né? Mas eles sofrem diretamente com aquela exposição. Então, será que eles não querem? Sem dúvida. Basta ressaltar aqui, Fernanda, a questão da produção de tomates, né? Tomates, pimentão, pepino, cebola. Dizem que... Eu vi uma pesquisa que o maior índice é um índice monstruoso de agrotóxico, né? Isso que você está falando é verdade. A gente fala muito do produto, mas a gente não fala de quem o produz, o trabalhador que está lá. É verdade. Isso é um complicador, né? É um complicador, só que existem meios de produção que garantem a alta produtividade daqueles produtos, entendeu? Então, o agricultor, ele não perde, ele só ganha. Além de ser mais barato produzir dessa forma,
ele ganha tanto no bolso quanto na saúde. Entendeu? Maravilha. Assim, maravilha ouvir você, a lucidez, né? Como eu disse um tempo atrás aqui, vocês que fazem parte do Fala Borges, que trazem aqui as suas experiências, não é a luz no fim do túnel, o trem vindo na nossa direção. É a luz mesmo, é uma luz, lucidez, né? Lucidez está na filosofia. E por incrível que pareça, nós já vamos para 1h05 de live. E tem bastante gente aqui com a gente. Sexta-feira, seus loucos, vocês têm que ir aos shoppings, participar dos fast foods, encher seu prato de guloseimas. É que tá chovendo, velho. Ah, tá chovendo, chuva ácida. Maravilha, vamos todos ficar aqui. Mas olha, existem. A Débora, uma aula tem a ver com a outra, né? É uma colcha de retalhos imensa, né? Mas, por exemplo, teve um amigo meu aqui chamado Eduardo, super louco também como nós. Ele deu uma aula aqui, Capitalismo Suicida. O fim está próximo. Tem a ver com o que você está falando hoje, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte. E tem uma galera boa aqui que aguenta mais 5 minutos tranquilamente. A Nenê já dormiu, o Cleito tá lá só dando tapinha. Mas, ó, na Nenê para ela ficar dormindo. Mas, assim, o ser humano é uma ameaça ao planeta? É uma experiência que não deu certo? Segundo Deus, não, segundo Deus, é uma experiência que não deu certo. Você confirma? É muito sério isso, né? Eu tenho uma visão do ser humano, mas hoje, olhando para o ser humano hoje, como está, se não tiver mudança, de fato, ele é prejudicial. Só que não existe impacto zero, tá? A gente sempre vai gerar um impacto no meio. O que a gente precisa fazer é coexistir. Né? Então, como que a gente vai coexistir com o meio ambiente? Como que a gente vai coexistir com a fauna e com a flora? Né? A gente precisa deles. Gente, sem árvore não tem água. Sem árvore não tem ar. Tá? A água, ela simplesmente não brota. Ela precisa, sim, a gente precisa do solo, a gente precisa da água, a gente precisa do ar para sobreviver. Não existe... Vou repetir, não existe ser humano, nenhum animal saudável se o meio ambiente não está saudável. Tá? Então, a gente precisa aprender a coexistir. Por isso que aí entra o desenvolvimento sustentável. Né? O desenvolvimento sustentável, ele tem 3 pilares importantíssimos. E se os 3 não existirem, não é desenvolvimento sustentável, que são economia. Então, a economia tem que estar presente nessa política, a sociedade e o meio ambiente. Então, os 3 pilares têm que funcionar juntos, senão não é desenvolvimento sustentável. Então, se a gente olha somente para o meio ambiente, como no sentido de proteção, não vamos mais usar os recursos, a gente está esquecendo da sociedade e da economia. Se a gente olha somente para a sociedade, a gente vai esquecer automaticamente do meio ambiente e da economia. E se a gente só olha para a economia, aí a gente tem a catástrofe que a gente tem hoje, né? Isso resumindo muito bem, a gente tem a catástrofe que tem hoje, que é esse consumo desenfreado dos recursos. Então, para a gente ter um desenvolvimento sustentável, essas coisas têm que coexistir. E aí é que entra o nosso papel como sociedade, entra o nosso papel como, no meu caso, como ambientalista, e entra o papel da indústria, né? A indústria, os meios de produção, a gente tem que entender como produzir, sem utilizar, sem causar escassez de recurso. A gente precisa dos recursos naturais para a produção. Só que a gente precisa, por exemplo, a indústria de papel e celulose, que ela precisa desmatar. Hoje, tem áreas e mais áreas cheias de árvore. Por quê? Porque eles replantam para poder continuar produzindo. Então, eles não desmatam mais uma área. Entendeu? Eles estão usando aquilo, eles estão reciclando o seu recurso. É mais ou menos esse sentido. Então, a gente precisa criar instrumentos
para que esse desenvolvimento sustentável aconteça de fato. Então, nunca esqueçam disso. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, precisa dos 3 pilares. Não existe desenvolvimento sustentável sem qualquer um deles. Incrível, maravilhoso ouvir você. Muito bom estar com você aqui na nossa live, né? Bastante gente participou. É uma sala de aula, né? Uma sala de aula, o objetivo fundamental é esse. E você aqui nos traz, assim, com muita lucidez, como devemos nos comportar enquanto sociedade, né? Tem muita gente achando que é o final do mundo, é o fim dos tempos, ele está voltando, e etc e tal, né? Não, 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 não. Primeiro que se eu fosse ele, não voltava para esse planeta. Eu também não. Já começa por aí. Um dia eu perguntei, com todo respeito, Mas eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que vai para Saturno. Estão investigando Saturno aí, até diamantes, chuva de diamantes. A burguesia vai correr para lá. Mas assim, você viu? Eu vi uma matéria sobre chuva de diamantes, assim, Saturno, que, porra, meia dúzia de senhores coloniais iam se esbaldar lá, né? Mas assim, Fernanda, é com muito carinho que eu quero agradecer sua presença aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço para você. Amei, amei, amamos, amamos, amamos. São aulas quando levam a filosofia, a gente ama, né? Ontem o Daniel teve aqui também, musicoterapeuta maravilhoso. Semana que vem tem mais lives chegando aí. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Assim, tá bom? Bom, gente, muito obrigada, Borges, pela oportunidade de falar um pouco do que eu penso, né? E trazer um pouco com o que eu trabalho, o que eu acredito como um modo de sociedade. Eu acho que tem jeito, eu acredito que tem jeito, só que a gente precisa mudar os nossos padrões de consumo, a gente precisa mudar a nossa consciência em relação à sociedade, em relação ao meio ambiente. E então eu vejo assim que tudo pode ser alterado, tudo pode ser melhorado, desde que a gente consiga e desde que a gente queira, né? E para isso sempre vai ter alguém que vai plantar uma sementinha aí para a gente mudar o nosso mundo, né? Eu fiz uma lista até de alguns documentários que eu acho interessante a gente pontuar. Eu queria até expor aí para a galera. São documentários muito legais que eu assisti. Agora na licença maternidade, né? Ou eu boto Maravilha. a neném dorme ou assisto o documentário. Ó, essa lista, você passa para nós, ainda hoje a gente coloca lá no Face, viu, galera? Vai estar lá no Face as recomendações lá, com certeza. Sim. Passa para nós aí. Então, eu até comentei já do Entre Rios, né, na formação da cidade de São Paulo. É excelente para quem quer se aprofundar um pouquinho nesse assunto. É muito legal para a gente entender como é que... Por que São Paulo é tão bagunçado hoje em dia, né? E traz essas informações, é bem interessante. Tem um outro documentário que chama Solo Fértil, que está na Netflix. Esse documentário, ele traz várias informações sobre a importância do solo saudável, inclusive nas mudanças climáticas, para auxiliar nas mudanças climáticas, porque o solo faz sequestro de carbono, né, que é um problema dos gases de efeito estufa. Que mais? A dieta dos gladiadores mostra o vegetarianismo, o veganismo como fonte para pessoas, para atletas, né? São atletas que são veganos e que têm um desempenho muito melhor nas suas atividades por conta do não consumo de carne. Acho que são esses, assim, que são bem legais. Tem um que eu assisti essa semana que chama Brave Blue World, que é sobre a crise hídrica no mundo. E eles trazem várias tecnologias para melhorar a água, né, e tornar a água potável aí. Então, eu vou passar uma listinha para vocês. Tem vários documentários bem interessantes. E muito obrigada. Uau! Maravilha.
Você pode ter certeza que você vai ser convidada novamente aqui. Obrigada. Né? Obrigada. Você é uma excelente intelectual na área, tem muito a contribuir, né? E assim, e contribui, né? E contribui. E a gente só tem a agradecer. Um forte abraço para você. Você com a nenezinha aí, Cleitão segurando a barra aí. Tá certo, Cleitão, é isso mesmo. Show! E eu quero agradecer a todo mundo que participou da live de hoje, tá bom? A live vai estar lá no nosso canal, filho, né? E aí muita galera tá trabalhando, estudando, EAD, essa coisa toda, home office, depois assistem lá. E na semana que vem a gente tem mais lives aí. E só para fechar, a gente conseguiu 300 seguidores. A gente conseguiu fechar em 2 meses 300 seguidores, né? E a gente também, galera, só para fechar, a gente conseguiu alcançar uma coisa meio maluca, absurda, 19 mil pessoas no mundo. É uma coisa louca para mim isso é uma grande novidade, né? Eu sou um alienígena nisso, e de vários países, vários lugares. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo aí que tá com a gente aí, vários estados, Rio de Janeiro com a gente, São Paulo, vários municípios de São Paulo, né? Nordeste com a gente. Um forte abraço a todos. Fê, beijão, abraço em todo mundo aí, família linda. Galera, bom final de semana, até segunda-feira. Um forte beijo. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.